Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Educação para a Saúde. Hoje com a doutora Joana. Connosco é médica de família. Há bocadinho estávamos aqui as duas a conversar que tem sido uma corrida contra o tempo estes últimos tempos, trabalhar em pandemia, que não tem sido fácil, doutora. Sim, tem sido um desafio que nunca imaginaríamos que algum dia teríamos que passar por ele. E antes de mais quero aproveitar também para agradecer a oportunidade de estar aqui também para falar convosco e partilhar um pouco daquilo que é a nossa prática e falarmos de um assunto bastante importante. Exatamente. O assunto que nos traz aqui hoje é precisamente os rastreios. Muita gente ouve falar nesta palavra, rastreio disto, vamos fazer o rastreio daquilo, mas o que é certo é que temos que realmente dar importância a esta questão dos rastreios que cada vez mais têm sido falados pela parte médica, obviamente, como algo importante para se fazer com regularidade. Sim. Quando nós falamos em rastreios, é importante focarmos que estamos a falar essencialmente numa medicina preventiva, não é? Habitualmente, aquilo que nos deparamos no dia-a-dia é que acabamos por recorrer a uma medicina curativa. Temos um problema e vamos tentar procurar uma solução, uma cura, um tratamento para esse mesmo problema. Aqui, a medicina preventiva assenta no paradigma contrário, que é tentarmos detectar antes dessa doença estar sintomática. E daí ser extremamente importante, porque nós sabemos que em determinadas doenças, nomeadamente em determinadas doenças oncológicas, em determinados cancros, nós conseguimos intervir naquilo que nós chamamos a história natural da doença e conseguimos realmente evitar com algum sucesso que a doença sintomática, que a doença grave e que a mortalidade possa acontecer. Aqui a frase, mais vale prevenir que remediar, é realmente adapta-se muito bem. Doutora, nós quando começamos a fazer este programa, e o grande objetivo deste programa, por isso é que ele se chama Educação para a Saúde, é precisamente isso, educar. E numa primeira fase, algo que nós preconizamos muito é a parte da prevenção. E quando trazemos aqui os médicos de todas as especialidades que cá vêm connosco conversar, é precisamente falar sobre isso, de prevenir as doenças. E hoje em dia, com toda a informação que nós temos, é possível também as pessoas estarem mais alertas para alguns tipos de sinais. E depois, complementando com esta questão dos rastreios, é muito mais fácil poder gerir situações de saúde que podem evoluir para uma melhor situação ou do que aqueles casos quando se chega já se vai tarde, não é? Exatamente. Isto assenta sempre num trabalho de equipa, ou seja, há uma parte da prevenção que é a própria pessoa, não é, que tem que fazer. No fundo, estamos a tentar prevenir fatores de risco que possam levar à doença. Isso passa por ter um estilo de vida saudável, pelos cuidados alimentares, pela prática de exercício físico, portanto, todos aqueles conselhos que nós estamos fartos de ouvir e que sabemos que é muito difícil de implementar no nosso dia-a-dia, mas que sabemos que têm uma importância e realmente têm um papel fundamental na prevenção da doença. Depois, há outro aspecto que é a vigilância regular de saúde e sabemos que, infelizmente não para todos, mas para alguns tipos de cancro, existem métodos, existem exames que conseguem detectar a tal doença, o tal cancro, numa fase assintomática ou numa fase em que ainda não estamos a falar de uma doença maligna e conseguimos intervir aí e evitar que então o problema mais grave possa vir a acontecer. Doutora, quando normalmente as pessoas são chamadas para fazer algum tipo de rastreio, quando falamos da questão das doenças oncológicas, toda a gente fica com: meu Deus, fui chamada para fazer o rastreio, mas isso não tem nada a ver, é simplesmente, lá está, a tal medida preventiva de uma certa idade, termos que fazer esse controle. Exatamente, e este tipo de rastreios assenta exatamente em serem exames que são relativamente de fácil acesso, a maior parte deles também aparentemente inócuos, normalmente não estamos a falar de exames muito invasivos, que possam ser oferecidos a toda a população, porque aí sim nós sabemos que temos uma grande probabilidade de detectar, mesmo em indivíduos que não frequentam habitualmente os serviços de saúde, conseguimos detectar então estes fatores de risco ou a doença numa fase inicial e tratar. Portanto, também convém aqui esclarecer que habitualmente nós falamos dos rastreios de base populacional, isso seria o ideal, portanto as pessoas são convocadas para fazer estes exames, para fazer estes rastreios, independentemente de procurarem serviços de saúde. E temos aqui na região norte o exemplo da convocatória que muitas das pessoas devem ter recebido para fazer o rastreio do cancro do cólon, portanto, a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Algumas pessoas poderão ter recebido em casa uns frascos para fazer a colheita de fezes e entregar no seu centro de saúde. Isso é um exemplo recente de um tipo de rastreio populacional que nós temos.
No caso do rastreio do cancro da mama, também temos as convocatórias para fazer a mamografia, que têm sido com a parceria da Liga Portuguesa contra o Cancro. E depois temos, por exemplo, o caso da citologia cervicovaginal, o vulgo Papa Nicolau, que esse habitualmente, então, por convocatória nos próprios centros de saúde, então implica que as pessoas habitualmente também frequentem o centro de saúde para o realizar. Mas só para situar, portanto, nós temos estes rastreios de base populacional. E depois temos aquilo que nós chamamos um rastreio oportunístico, que é quando a pessoa se dirige a uma consulta e nós, pelos fatos de idade, por outros fatores de risco que possam existir, identificamos que está na altura de fazer um determinado exame. Nós, quando falamos na questão dos rastreios, obviamente que o que salta sempre é o cancro da mama, que será o mais comum, que se vê, inclusivamente nos centros de saúde, com aquela estrutura que normalmente está fora da Liga Portuguesa contra o Cancro também. E as pessoas ainda não, às vezes não percebem muito bem como é que se processa toda essa dinâmica. Pode dar aqui uma luzinha para quem nunca, numa idade que ainda não fez, mas que pode vir a fazer, o que é que a espera quando vão esses rastreios? Esta parceria realmente foi uma parceria vantajosa que surgiu porque temos aqui uma logística que nos ajuda a que as pessoas não tenham que se deslocar a um hospital central para fazer este rastreio. Portanto, o rastreio consiste essencialmente na realização da mamografia e todas as mulheres entre os 50 e os 69 anos são convocadas para fazer com uma periodicidade de 2 em 2 anos. Aqui estamos a falar nas pessoas que não têm nenhum fator de risco acrescido, que não têm história familiar, que faça com que tenham que iniciar um programa de rastreio mais cedo ou com uma periodicidade diferente da que está estipulada para a população geral. Se as coisas estiverem bem, serão então convocadas de 2 em 2 anos para fazer a mamografia. Há alguma dúvida que existe um protocolo para aquilo que se chama uma consulta de aferição, ou seja, uma consulta a nível hospitalar em que são repetidos os exames e pode até haver observação médica, pode haver necessidade de uma ecografia ou de uma biópsia para confirmar se alguma lesão que tenha sido detectada realmente tem um potencial de ser um cancro ou não. Doutora, voltando aqui à questão dos rastreios e das doenças que beneficiariam com esta questão dos rastreios, já falamos da parte oncológica, que é a mais comum, mas há outras doenças que podem ser evitadas fazendo rastreios. Consegue aqui exemplificar aqui alguma? Falamos muito na diabetes, que cada vez mais também é algo que assola as pessoas, que tem a ver com a alimentação, etc. Exatamente. Portanto, as doenças cardiovasculares nós sabemos que ainda são a principal causa de mortalidade em Portugal e realmente tem sido uma preocupação também muito grande para nós, médicos de família. Portanto, para além de, mais uma vez, daquele rastreio oportunístico que habitualmente é feito, a grande maioria das pessoas, provavelmente, quando se dirige ao centro de saúde, é avaliada a tensão arterial, portanto, é avaliado o peso, provavelmente também o perímetro abdominal, e na maior parte dos casos, quando é pedido algum tipo de análise, não é, de estudo analítico, também se inclui o valor da glicose, do açúcar no sangue, exatamente para tentarmos, de alguma forma, rastrear, portanto, eu aqui ponho um rastreio entre aspas, a diabetes. E sabemos que tem interesse em que as pessoas fazerem essa vigilância, portanto, com a parte do estudo analítico, a partir dos 45 anos e pelo menos de 5 em 5 anos, a não ser que existam outros fatores de risco, como a obesidade ou outros problemas que possam surgir individualmente e que levem a uma vigilância mais apertada. Mas volto a dizer que, para além desta avaliação, não esquecer que o fator importante é realmente a prevenção e os cuidados que as pessoas devem ter para evitar que estes problemas surjam. Exatamente. Sempre convém deixarmos sempre essa mensagem que a prevenção é sempre o mais importante e nós hoje em dia andamos sempre aqui à volta do mesmo e estas questões, pegando um bocadinho naquilo que disse, a propósito da obesidade e da diabetes, etc., esta questão da pandemia também veio trazer aqui ao de cima mais situações destas, porque confinamento, as pessoas ficaram mais em casa, comeu-se mais um bocadinho, não se fez tanto exercício físico. Vocês, como médicos de família, que estão na linha da frente, obviamente, e a quem nós recorremos em primeira mão, sentiram que nesta vivência de pandemia mudaram-se uns hábitos para pior? Sim, sem dúvida. Eu penso que brevemente teremos estudos científicos que o comprovem, mas assim de uma forma empírica, não é? A nossa noção do dia-a-dia é essa. É que, no geral, vamos ter este pós-pandemia, que é a pandemia da obesidade. Isto verifica-se em todas as faixas etárias e de uma forma mais preocupante até nas crianças e nos jovens, que acabaram por estar também muito confinados, muito privados da sua atividade física e adquiriram hábitos que nem sempre são hábitos saudáveis, mas de uma forma transversal nós verificamos
verificamos isso. E, obviamente, isso leva a um agravamento destes problemas, nomeadamente os problemas cardiovasculares, não é? Os valores de colesterol alto, a diabetes estar mais descontrolada, a própria tensão arterial estar alterada em função destes hábitos alimentares incorretos e deste sedentarismo que ficou acentuado, mas também não esquecer, sobretudo numa faixa etária mais avançada, em que as pessoas saíam e tinham uma vida relativamente ativa, às vezes até com algumas atividades que os mantinham sãos também do ponto de vista físico, e acabaram por estar não só privadas da sua atividade física habitual, mas também, e muito importante, privadas do seu contacto social. E não esquecer que, para além destes problemas cardiovasculares, esta pandemia vai-nos trazer também muitos problemas a nível de saúde mental. Sem dúvida. Esse é aqueles problemas que, volta e meia, nós temos sempre que falar, porque realmente vai ser uma consequência daquilo que vivemos até agora. E essas doenças também, assim que um bocado silenciosas, vão fazer moça. É também da opinião que os próximos tempos, em termos de saúde, vão ser muito virados para tratar essas questões, para além de tudo o resto que falamos agora? Eu espero que sim. Realmente, nós passamos uma fase inicial da pandemia de muito desconhecimento. E de muito medo, acima de tudo. Isso fez com que alguns serviços estivessem fechados, a acessibilidade dos doentes diminuísse. Agora, a nível dos cuidados primários, realmente estamos a lutar para que as pessoas tenham mais acesso a consultas, para que dentro daquilo que nos é possível consigamos repor estes rastreios, repor a vigilância das pessoas, mas com muitas dificuldades. Ainda há pouco falávamos realmente desta dificuldade que nós, médicos de família, temos, porque também estamos adstritos aos centros de vacinação e porque continuamos a vigiar os doentes Covid. Isso realmente também é muito frustrante para nós, porque sentimos que ainda não conseguimos dar à população os cuidados que necessitam. Mas eu espero sinceramente que haja um investimento futuro e que nos consigamos voltar agora para o pós-Covid. Não que a doença Covid não continue a ser importante, claro que é, mas há um conjunto de doenças não Covid que ficaram um pouco para trás e que precisam, sem dúvida, de ser a nossa prioridade nos próximos tempos. E, obviamente, como já referimos, não só a questão das doenças oncológicas e retomar o mais depressa possível os rastreios e vigilância das pessoas, mas, sobretudo, também as doenças cardiovasculares e, voltando a referir, também os problemas de saúde mental, sem que dúvida certamente também vão fazer com que as pessoas vão ao médico. Exato. E ele questionar esta questão, na pandemia, a questão dos rastreios parou, não foi possível fazer? Ou foi-se fazendo na medida do possível, do que era possível com as limitações? Foi um pouco assim. Eu não conheço a realidade de todo o país, aqui na RS Norte. Eu sei que, nomeadamente, a tal situação do rastreio do cancro do cólon, portanto, com a pesquisa de sangue oculto nas fezes, continuaram a ser enviadas as amostras, para os fractos para a colheita da amostra, e as pessoas continuaram a poder depositar essas amostras nos centros de saúde. Portanto, se houve alguma interrupção, foi muito ligeira. Todos os outros rastreios ficaram um pouco atrasados, até porque durante algum tempo era impossível realizar exames em clínicas convencionadas, os próprios hospitais tinham muitas limitações. Alguns dos rastreios, nomeadamente o rastreio mamográfico, com certeza tiveram uma interrupção mais curta. O rastreio, por exemplo, do cancro do colo do útero, como estava muito dependente da atividade dos próprios centros de saúde, provavelmente foi aquele que ficou mais para trás e que agora estará a ser retomado. E depois com adaptações, não é? Aos poucos ter que adaptar a uma realidade nova que também não há de ser muito, muito fácil conseguir atingir o ritmo que se tinha antes da pandemia, que nós agora vivemos um antes pandemia e um pós-pandemia, não é? A adaptação não é fácil. Há um conjunto de contingências, nomeadamente para garantir a higienização dos espaços, o problema das salas de espera, não é? Nós temos, na maior parte dos nossos centros de saúde, limitações físicas importantes que fazem com que não consigamos ter várias pessoas a permanecer ao mesmo tempo na sala de espera. Isso também faz com que tenham que se marcar consultas mais espaçadas para evitar aglomerados de pessoas, não é? E diminuir, então, o risco de transmissão da infecção nos serviços de saúde, não é? Portanto, temos mesmo que primar por esses cuidados e, sem dúvida, faz com que, mais uma vez, a nossa capacidade de resposta e a acessibilidade que é sentida pelas pessoas possa estar comprometida. Doutora, na sua opinião, como médica de família, e depois de ouvirmos estas notícias, ultimamente o facto de ter diminuído imenso a ida das pessoas à consulta de médico de família, primeiro pela situação dos médicos de família que estarem em várias frentes, mas também por medo. As pessoas ainda continuam a ter medo, mesmo que já saibamos um pouco mais sobre esta questão do Covid e saber
As pessoas ainda continuam com algum receio de se dirigir ao médico de família. Isso para vocês também acaba por ser complicado, porque as pessoas às vezes estão com algum problema e vão adiando e depois complica um pouco mais quando já vão numa fase mais adiantada da doença. Sim, no geral, realmente nós vemos que há uma grande parte da população que passou a ter que pensar 2 vezes antes de ir ao centro de saúde, como a outro serviço, e obviamente pensar que lá está o contacto numa sala de espera pode ser um contacto de risco, embora hoje em dia nós consigamos assegurar condições de segurança, mas isso sem dúvida que, sobretudo numa fase mais inicial da pandemia, foi um fator determinante para que as pessoas não recorressem e muitas vezes só apareciam com sintomas muito tardios, e isto não só ao nível da doença oncológica, mas até às vezes nos infartos, nos AVCs, noutras doenças que habitualmente nós nunca víamos numa fase tão avançada ao nível do centro de saúde, porque se dirigiam diretamente ao hospital, e que passamos a ter porque as pessoas realmente têm medo. Exatamente. Penso que hoje em dia isso já estará um pouco mais ultrapassado. Eu queria só, se me for possível, fazer aqui um reparo que, apesar de ter diminuído o número de consultas presenciais nos centros de saúde... O acompanhamento foi sempre feito. O acompanhamento foi feito e o número de contactos com os utentes até aumentou nesta situação da pandemia. Exatamente. Isso é uma questão muito importante, que eu acho que as pessoas não tiveram essa noção. Eu, por acaso, tive que recorrer algumas vezes ao médico de família, como é óbvio, a gente precisa, não é por causa disso que desligamos a questão da saúde, temos que ter sempre essa atenção, e acho que foi das vezes em que eu senti uma proximidade, mesmo que por telefone, mas senti uma proximidade do cuidado de logo receber um telefonema, mas o que é que se passa, e se houvesse realmente necessidade, ir ao centro de saúde. Isso também foi, para vocês, médicos de família, um desafio totalmente diferente para vocês, que não estavam habituados a este tipo de contactos e tiveram que... Isto deve ter sido, em termos de horas de trabalho, muito mais cansativo, não é? De fazer este tipo de acompanhamento do que receber a pessoa na consulta. Sim, naquele dia. É duro até porque o nosso ex-libris é este contacto com as pessoas. Não é? E, portanto, naquela fase inicial da pandemia, o facto de estarmos praticamente fechados e não vemos doentes, até porque não tínhamos sequer os meios de proteção que nos permitissem estar com as pessoas em segurança, e havia todo um desconhecimento acerca da evolução desta doença, fez com que muitos destes contactos tivessem que ser convertidos em contactos telefónicos, ou até também por e-mail. O e-mail passou a ser utilizado largamente. E realmente aquilo foi o possível naquela altura. Portanto, não é a solução ideal. Tornou possível o seguimento de muitos doentes, inclusivamente os doentes com Covid, que não poderiam ser observados noutros locais. E, portanto, esta capacidade de adaptação que tivemos, portanto, nos serviços de saúde e nos cuidados de saúde primários não foi exceção, acho que permitiu que realmente, de uma forma rápida, se conseguisse manter o acompanhamento. O que foi acontecendo agora ao longo deste ano é que a população também se habituou a esse contacto não presencial. Algumas pessoas até o preferem, e por motivos que conseguimos compreender, mas ao mesmo tempo nós sabemos que continuamos a privilegiar o contacto presencial e a consulta com o doente, e temos que fazer aqui este intermédio, não é? E isso faz com que as pessoas sintam que possivelmente a acessibilidade pode ter diminuído. Porquê? Porque se nós estamos a fazer mais consultas presenciais, não conseguimos dar a mesma resposta telefónica e por e-mail que dávamos nessa fase em que só estávamos a fazer não presencial. Claro. E, portanto, temos também que nos ir ajustando e arranjar um equilíbrio entre aquilo que favorece o doente, até por conveniência de podermos resolver sem a presença dele, mas pensar que, na grande parte dos casos, as situações têm que ser resolvidas presencialmente, e há grandes vantagens, além daquilo que verbalmente se consegue transmitir num telefonema. Claro que sim. Eu peço que nós desviamos aqui um bocadinho para a questão de Covid, mas era a primeira vez que eu tinha uma médica de família comigo, tinha que aproveitar para falar um bocadinho desta situação, da forma como afetou, e as pessoas que estão em casa, obviamente, que também se sentem aqui mais informados agora, depois de na primeira pessoa, sabermos como é que foi gerir esta situação. Portanto, em fecho do programa de hoje, e como estávamos a falar, a importância dos rastreios, doutora, para esclarecer para quem nos ouve, há uma idade para se fazer o rastreio? Quais são os pontos importantes que as pessoas devem fazer quando são confrontadas com a palavra rastreio, ou quando recebem em casa uma carta a dizer têm que se dirigir para fazer o rastreio disto ou daquilo? Que pontos importantes é que podemos esclarecer a quem nos está a ver?
O primeiro ponto é realmente a importância de comparecer a este rastreio, de frequentar este rastreio. Pensar que rastrear não significa que vamos criar um problema, que não significa que vamos descobrir algo que não queremos, significa que vamos conseguir detectar atempadamente um problema que agora pode não ser grave, mas que daqui a 5 ou 10 anos poderia ser. Portanto, que há toda uma vantagem em fazer este rastreio. Pensar também, sim, que existem idades-chave. Habitualmente, os rastreios são propostos, portanto, no caso do rastreio do cancro coloretal, a partir dos 50 anos e, portanto, pode ser feito de duas formas. Habitualmente é feito com pesquisa de sangue oculto nas fezes, que deve ser feita anualmente. Há algumas pessoas que acabam por fazer diretamente a colonoscopia, que se for um exame que estiver normal, apenas terá que ser repetido entre 5 a 10 anos. É aquilo que são as recomendações neste momento em vigor. Isto, mais uma vez, pensando na população sem fatores de risco acrescido. Portanto, aquilo que nós chamamos a população de risco médio e a população geral. No caso do cancro da mama, serão então elegíveis para rastreio as mulheres com mais de 50 anos e o rastreio faz com mamografia de 2 em 2 anos e até à idade dos 69. Dos 69, portanto, no caso do cancro coloretal, dos 50 aos 74. No caso do cancro do colo do útero, são elegíveis para rastreio através do exame Papa Nicolau, da chamada citologia cérvico-vaginal. As mulheres, portanto, que convém salvar, as sociedades dizem entre os 20 e os 30 anos, aquilo que agora está implementado a nível da RS Norte é a partir dos 25 anos e então até também aos 69. Desculpem, até aos 60, com o exame do Papa Nicolau, que convém aqui dizer, se for feito aquilo que nós chamamos o exame em meio líquido, que é um exame que também existe agora um protocolo de articulação e que permite detectar a presença do vírus do papiloma humano, que é um vírus que é responsável pelo cancro do colo do útero. Portanto, através desse exame, se provar que o vírus está ausente e que não há alterações a nível celular, o rastreio pode ser feito em 5 anos. Se for o método antigo, o método convencional, que é o Papa Nicolau em lâmina, então aí será de 3 em 3 anos. Portanto, convém fazer essa ressalva, embora hoje em dia a citologia em meio líquido está disponível na maior parte dos centros de saúde para ser realizada e, portanto, acaba por também ser mais cómodo fazer um exame destes de 5 em 5 anos, que apesar de não ser doloroso, é ligeiramente desconfortável, portanto até foi uma vantagem agora estar disponível neste rastreio. Importa sempre passar esta mensagem, que esta questão dos rastreios é verdadeiramente importante e as pessoas não devem ter receio, como diz aqui a doutora, ninguém o está a chamar como sinal de que você tem um problema. Estão a chamar para evitar que possa ter esse problema. Portanto, é muito importante que as pessoas também fiquem com esta mensagem bem esclarecida e por isso nós hoje quisemos falar desta questão dos rastreios, que há uma série de rastreios e aproveite. Em caso de dúvida, fale com o seu médico de família, não é? Exatamente. De chegar e dizer, doutora, não acha que eu devia? Porque às vezes é como estávamos aqui a conversar, às vezes a pessoa até pode ter aqui alguma dúvida e, porque não, obviamente, esclarecer e depois fazer um rastreio. Por isso já sabe, o médico de família é aquela pessoa que está na primeira linha para si, para o poder esclarecer, e a questão dos rastreios é, sem dúvida alguma, muito importante. Doutora Joana, muito obrigada por este esclarecimento. Obrigada pelo seu trabalho, antes de mais. Obrigada por tudo e até uma próxima oportunidade aqui no nosso Educação para a Saúde. Muito obrigada por esta oportunidade. Obrigada.